Daniel era um jovem que vivia em uma terra distante, a Babilônia, um lugar de grandeza e poder, governado com mão de ferro pelo rei Nabucodonosor. Daniel e seus amigos foram tirados de suas casas e levados como cativos para a Babilônia. Apesar dos desafios, Daniel se agarrou à sua fé, crendo no amor e confiando nos planos de Deus. Mesmo em uma terra estrangeira, Daniel se recusou a abandonar suas crenças, pois sabia que Deus estava com ele. O rei Nabucodonosor queria o melhor para seus jovens cativos. Ele desejava que eles fossem fortes, saudáveis e bem educados, para que pudessem servir em sua corte com sabedoria e habilidade. Para isso, ele lhes ofereceu comida e vinho da sua própria mesa, acreditando que essa dieta rica os tornaria mais vigorosos e aptos para suas responsabilidades futuras. Essa comida, no entanto, ia contra as crenças de Daniel, que seguia as leis alimentares que Deus lhe havia dado. Daniel sabia que comer esses alimentos comprometeria sua fé e sua obediência às leis divinas. Com muita sabedoria e respeito, Daniel falou com o oficial do rei e pediu permissão para comer alimentos diferentes. Ele explicou suas razões e mostrou sua determinação em seguir suas crenças religiosas. Ele propôs um teste. Ele e seus amigos comeriam apenas vegetais e beberiam água durante 10 dias. Daniel acreditava que Deus honraria sua fidelidade e os manteria saudáveis. Após esse período, comparariam sua aparência com a dos outros jovens que comiam a comida do rei. Se eles estivessem em melhor condição, isso provaria que sua dieta era superior. O oficial concordou com a proposta de Daniel, permitindo que ele e seus amigos seguissem sua dieta especial. Ele estava curioso para ver o resultado desse experimento de fé e sabedoria. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho estranho que o perturbou profundamente. Ele não conseguia entender o significado do sonho, e isso o deixou muito ansioso e inquieto. Ele convocou seus sábios e mágicos, exigindo que interpretassem o sonho, mas nenhum deles conseguiu. Os sábios e mágicos estavam perplexos e não sabiam como ajudar o rei. O rei ficou furioso e ameaçou punir a todos. Ele estava desesperado por respostas e sua frustração crescia a cada momento. Daniel soube do decreto do rei, e como Deus lhe havia dado o dom de interpretar sonhos, ele sabia que podia ajudar. Daniel orou a Deus pedindo sabedoria e coragem para enfrentar o rei. Ele se preparou e, com determinação, foi até o palácio. Daniel estava confiante de que Deus lhe daria a interpretação correta do sonho. Cheio de confiança, Daniel foi até o rei e revelou o significado do sonho. Ele explicou cada detalhe com clareza, mostrando a sabedoria que Deus lhe havia concedido. Nabucodonosor ficou maravilhado e aliviado. Ele não podia acreditar na precisão e profundidade da interpretação de Daniel. E por isso, louvou o Deus de Daniel e o cobriu de honras e presentes. O rei reconheceu o poder do Deus de Daniel e mostrou sua gratidão de várias maneiras, enchendo Daniel de riquezas e prestígio. Anos depois, um novo rei governava a Babilônia, Belsazar. Durante um grande banquete oferecido pelo rei, uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras estranhas na parede do palácio. O rei ficou apavorado, pois não entendia a mensagem. Mais uma vez, Daniel foi chamado. Ele viu a escrita e reconheceu seu significado. Com tristeza, revelou a mensagem ao rei. A escrita profetizava a queda da Babilônia. Naquela mesma noite, o reinado de Belsazar chegou ao fim, exatamente como a escrita havia previsto. Seção 5. A Cova dos Leões. Um testamento de fé inabalável. Esta é a história de Daniel, um homem cuja fé foi testada ao extremo. Dário, o novo rei da Babilônia, admirava a sabedoria e lealdade de Daniel e o favorecia. Daniel era conhecido por sua integridade e devoção a Deus.
o que o tornava um conselheiro valioso para o rei. Isso despertou a inveja de outros oficiais, que tramaram contra Daniel, induzindo Dário a emitir um decreto que proibia orações a qualquer deus que não fosse o próprio rei. Eles sabiam que Daniel não abandonaria sua fé, e usaram isso contra ele. Daniel sabia do decreto, mas também sabia que não poderia obedecê-lo. Sua fé em Deus era inabalável, e ele não estava disposto a comprometer suas crenças, mesmo diante de uma ameaça mortal. Ele continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre havia feito. Cada oração era um ato de resistência e devoção, um testemunho de sua fé inquebrantável. Os oficiais invejosos viram ali a sua chance e denunciaram Daniel ao rei. Eles o acusaram de desobedecer ao decreto real, sabendo que isso significaria uma sentença de morte. Daniel foi levado perante o rei, mas sua fé permaneceu firme, mesmo quando enfrentou a cova dos leões. Seção 6. Coragem sob pressão. Enfrentando o medo com Deus ao seu lado. Dário ficou arrasado. Ele gostava de Daniel e não queria puni-lo. Mas a palavra do rei era lei, e ele tinha que cumprir o decreto. Daniel foi jogado na cova dos leões e a entrada foi selada com uma pedra. O rei passou a noite em claro, preocupado com Daniel. Na manhã seguinte, foi até a cova e perguntou: Daniel, o seu Deus o salvou? Para a surpresa do rei, Daniel respondeu. Seção 7. O poder da oração, a conexão constante de Daniel com Deus. Daniel estava ileso. Deus o havia protegido e os leões não o tocaram. Dario ficou radiante e ordenou que Daniel fosse libertado da cova. Aqueles que conspiraram contra ele foram punidos. Ao longo de suas provações, Daniel nunca vacilou em sua fé. Ele orou a Deus e confiou em sua proteção. A história de Daniel mostra o poder da oração e nos lembra que Deus está sempre conosco. Seção 8. Lições de Daniel. Integridade em um mundo de concessões. A vida de Daniel nos ensina lições importantes. Ele demonstrou grande integridade ao se recusar a comprometer suas crenças. Daniel permaneceu fiel à sua fé, mesmo quando foi difícil, mesmo quando sua vida estava em perigo. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a se conformar, o exemplo de Daniel nos inspira a permanecermos firmes em nossa fé e fiéis aos nossos valores, não importa o custo. Seção 9. Encontrando sua voz. Defendendo aquilo em que você acredita. A história de Daniel é um testemunho do poder da voz de uma pessoa. Mesmo sendo um cativo em uma terra estrangeira, a coragem e a sabedoria de Daniel fizeram a diferença. Ele defendeu aquilo em que acreditava, mesmo quando era perigoso. Como Daniel, todos nós podemos encontrar nossas vozes e defender o que acreditamos ser certo. Nossas vozes são importantes e podemos fazer a diferença no mundo. Seção 10. O legado de Daniel. Uma inspiração para todos os tempos. A história de Daniel é uma inspiração para pessoas de todas as idades. Ela nos lembra que a fé, a coragem e a sabedoria podem superar até os desafios mais difíceis. Gerações foram inspiradas por Daniel, encontrando força em sua fé inabalável, aprendendo com sua sabedoria e sendo encorajadas por sua coragem. Seção 11. Nunca desista. Confiando no plano de Deus para a sua vida. Não importa os desafios que enfrentemos na vida, a história de Daniel nos oferece esperança, lembrando-nos de que Deus está sempre conosco e nunca nos abandonará. Quando confiamos em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, encontramos força, coragem e superamos qualquer obstáculo. Como Daniel, mantenhamos firme a nossa fé, vivamos com coragem,
sabedoria e integridade, e nunca desistamos do plano de Deus para as nossas vidas.